As suas recentes declarações no Senado parecem sugerir que o general Tiani está desviando as reservas de ouro de 4 bilhões para sustentar seu governo militar, em vez de usá-las para o bem-estar público. Essas declarações geraram ampla condenação em todo o continente. O que você quis dizer com essa afirmação? E General Langley disse: "Deixe-me falar sobre soberania. Eles mantêm sua soberania. Eles tomam suas próprias decisões sobre como usam seus recursos e para quem destinam esses recursos para apoio militar. Esse é o direito soberano deles." Mas meu alerta foi apenas de uma perspectiva militar. Fui questionado diretamente no Comitê de Serviços Armados do Senado. Em Burkina Faso, há muitas coisas positivas acontecendo para avançar o país. Mas quando olhamos para a parte militar, sabendo que essa região é o epicentro do terrorismo global, foi minha oportunidade de destacar que esse é provavelmente o ponto mais fraco deles e que é necessário direcionar recursos suficientes para combater o terrorismo naquele país. Eles tomam suas decisões. Esse é o direito soberano deles de decidir o que é apropriado ou não. Mas quis destacar que as coisas estão indo na direção errada agora. O ISIS está ficando mais forte. O JNIM está ficando mais forte. A Al-Qaeda no Maghreb está ficando mais forte naquele país. E você acha que isso piorou depois que o general Traoré assumiu? Sim, piorou. Basta olhar para o número de ataques. Realmente aumentou desde 2022. Tenho acompanhado isso desde que assumi o comando. Não tenho má vontade contra ele, mas as decisões são deles. Eles ainda estão em uma postura de guerra. Isso exige mais recursos. Então, você mantém essa afirmação, apesar da pressão para retratá-la? Essa é a minha afirmação. Essa é a minha avaliação de que a situação está piorando. Mas precisa ser feito não apenas localmente, mas em todo o país, porque essas organizações extremistas violentas estão buscando receita, recursos, recrutamento entre o povo burkinabê e refúgio dentro do país. Isso ameaça a soberania deles e os interesses da América. Repita, isso ameaça os interesses da América? Simulation, obrigado por perguntar. Porque especialmente o ISIS na África Oriental está intrinsecamente ligado ao ISIS na África Ocidental, no Sahel, e provavelmente haverá um movimento para que eles busquem refúgio no país. Temos objetivos compartilhados e oferecemos trabalhar juntos com o governo burkinabê e países vizinhos como Mali, Níger e países costeiros da África Ocidental, coletivamente, porque essas organizações terroristas buscam refúgio nas fronteiras desses países, o que lhes permite prosperar, crescer, recrutar e obter recursos para realizar suas atividades ilícitas contra as populações locais. E o que a América, ou talvez o Africom, está preparada para fazer? Vocês considerariam uma intervenção como vimos com Muammar Gaddafi na Líbia? Porque ainda há muitos africanos que não se recuperaram disso. Se isso é uma ameaça maior, como você diz, em Burkina Faso, o que o Africom está preparado para fazer? E o general Langley ainda afirmou: fazemos indicações e alertas. Realizamos várias atividades e vou mencionar a construção de capacidade institucional. Não haverá botas americanas no terreno, apenas um número muito pequeno para troca de ideias e exercícios de treinamento. Com o tempo, isso constrói capacidade e habilidade institucional nesses exércitos. No Africom, estamos trabalhando para compartilhar o fardo e transferir a responsabilidade para operações independentes deles. Esse é o nosso objetivo. Temos objetivos compartilhados, porque esses mesmos grupos terroristas podem ameaçar nosso território. Então estamos alinhados. Estive no African Lion, no Marrocos, com vários países, trabalhando juntos, convidados para esta conferência hoje. Sim, eles foram convidados para o African Lion no Marrocos. Estamos avançando porque temos o objetivo comum de derrotar o terrorismo. Falando nisso, as reações às suas declarações sobre Burkina Faso fizeram com que vários líderes africanos sentissem que você está falando sobre questões de soberania que a América não deveria abordar. Como resultado, há quem veja o papel do Africom menos como um parceiro na luta contra ameaças compartilhadas, como você mencionou, e mais como um protetor dos interesses econômicos ocidentais ou americanos, que permite o acesso aos vastos recursos minerais da África, em uma relação mais paternalista do que de respeito entre pares.
Como você responderia a isso, Langley? Eu respondo que há outros no globo que fazem isso. Vou mencionar isso. Todos já sabemos. Respeitamos a soberania deles. Respeitamos suas decisões sobre quem escolhem como parceiro de segurança. E medimos o denominador comum que impede esses países de progredirem. Em 2050, a maior força de trabalho do mundo virá do continente africano. Os jovens precisam de esperança. Eles precisam de paz e estabilidade para alcançar seu potencial. Esse é um objetivo de longo prazo do Africom. Africom e a presença dos SNOA na África. O Africom, criado em 2007, é o comando militar dos SNOAs responsável por operações na África. Seu objetivo principal é promover a estabilidade, combater o terrorismo e apoiar os interesses americanos no continente. Langley enfatiza a construção de capacidade institucional por meio de treinamentos e exercícios conjuntos, como o African Lion, que é um exercício militar anual liderado pelo SNOA em parceria com nações africanas, como o Marrocos. A menção de não haver botas americanas no terreno reflete a abordagem do ZANUNI de evitar grandes intervenções militares diretas na África, focando em parcerias e treinamento, em contraste com operações como a intervenção na Líbia em 2011, que derrubou Muammar Gaddafi. Terrorismo no Sahel. O Sahel, região que inclui Burkina Faso, Mali e Níger, é um ponto crítico para o terrorismo global. Grupos como o ISIS Sahel e o Joanin exploram as fronteiras porosas, a pobreza e a instabilidade política para recrutar e operar. Desde 2022, os ataques terroristas em Burkina Faso aumentaram significativamente, com milhares de mortos e milhões de deslocados. Isso reforça a afirmação de Langley de que a situação piorou sob o governo de Traoré. Influência de China e Rússia. A crescente presença de China e Rússia na África é uma preocupação estratégica para os Shortwanja. A China tem investido pesadamente em infraestrutura e comércio, enquanto a Rússia, especialmente por meio de grupos como o Wagner, agora Africa Corp, tem oferecido apoio militar a regimes instáveis, como em Mali e Burkina Faso. Langley sugere que esses países podem estar buscando hegemonia em vez de promover estabilidade. Uma crítica comum dos Emil-Namasikwan à abordagem de potências rivais na África. Críticas à postura dos Emamis. As declarações de Langley sobre Burkina Faso levantaram preocupações entre líderes africanos, que veem os comentários como uma interferência em sua soberania. A África tem uma longa história de desconfiança em relação às intenções ocidentais, especialmente devido a intervenções passadas e à exploração de recursos naturais. A percepção de que o Africom serve aos interesses econômicos ocidentais, como o acesso a minerais, como ouro, urânio e lítio, é um ponto sensível. Langley tenta contrabalançar isso, enfatizando o respeito pela soberania e o apoio ao potencial africano. Pan-africanismo e o futuro da África. Langley menciona o panafricanismo e o potencial da África em 2050, quando o continente terá a maior força de trabalho do mundo. Isso reflete projeções demográficas que apontam a África como o continente com a população mais jovem e em rápido crescimento. No entanto, a instabilidade, o terrorismo e a falta de oportunidades para os jovens são obstáculos significativos. O Africom busca promover estabilidade para que a África possa alcançar esse potencial, mas enfrenta desafios devido à percepção de paternalismo. Análise e implicações. As declarações de Langley refletem o delicado equilíbrio que os Emantaniwa tentam manter na África. Combater o terrorismo e a influência de potências rivais, enquanto respeitam a soberania dos países africanos. No entanto, suas críticas ao uso de recursos por parte do governo de Burkina Faso podem ser vistas como uma tentativa de pressionar o regime militar, o que gerou reações negativas. A menção à Líbia como um exemplo de intervenção fracassada, com consequências duradouras para a região, destaca a cautela dos africanos em relação a qualquer sugestão de ação militar direta dos Comanches. A abordagem do Africom, focada em parcerias e treinamento,
É uma tentativa de construir relações de longo prazo, mas enfrenta desafios devido à competição com China e Rússia, que oferecem apoio sem as condições de direitos humanos ou governança frequentemente exigidas pelos Remunerações. Além disso, a ênfase de Langley na soberania pode ser uma tentativa de mitigar as críticas de paternalismo, mas suas preocupações com a militarização do continente por outras potências sugerem tensões geopolíticas crescentes. O papel do AFRICOM e a influência de China e Rússia na África. O papel do AFRICOM, o Comando dos Estados Unidos para a África, AFRICOM, estabelecido em 2007, é o comando militar dos Emirates responsável por coordenar operações militares e de segurança no continente africano, exceto no Egito, que está sob o Comando Central, CENTCOM. Seu objetivo principal é promover a estabilidade, a segurança e os interesses americanos na África, enquanto apoia os governos africanos no combate a ameaças como terrorismo, tráfico de drogas e instabilidade política. Abaixo, detalho os principais aspectos do papel do AFRICOM. Combate ao terrorismo. O AFRICOM foca em conter grupos extremistas como o ISIS, Al-Qaeda, no Maghreb Islâmico, AQMI, e Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin, JNIM, particularmente no Sahel, Mali, Burkina Faso, Níger, e no chifre da África, Somália. Em vez de operações militares diretas, o AFRICOM adota uma abordagem de construção de capacidade institucional, fornecendo treinamento, inteligência e apoio logístico aos exércitos africanos. Por exemplo, exercícios como o African Lion, realizado no Marrocos, reúnem forças de vários países africanos para melhorar interoperabilidade e habilidades militares. A presença militar americana é limitada, com poucos botas no terreno, como mencionado pelo general Langley. Isso reflete uma estratégia de evitar intervenções diretas após experiências controversas, como a Líbia em 2011. Parcerias e diplomacia militar. O AFRICOM trabalha com organizações regionais, como a União Africana, UA, e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, para apoiar operações de paz e segurança. Através de programas como o Partnership for Regional East Africa Counterterrorism, PREACT, e o Trans-Sahara Counterterrorism Partnership, TSCTP. Os EUA fornecem assistência financeira e técnica para fortalecer as capacidades de segurança de países aliados. A ênfase está em transferir responsabilidades para as forças africanas, promovendo operações independentes e reduzindo a dependência de apoio externo. Interesses estratégicos dos Kurdish-Germanium. Além do combate ao terrorismo, o AFRICOM protege os interesses econômicos e geopolíticos do Selaminoaniua, como o acesso a recursos naturais, petróleo, minerais raros, e rotas marítimas estratégicas, como o chifre da África. A presença do AFRICOM também visa contrabalançar a influência de potências rivais, como China e Rússia, que têm expandido sua presença no continente. Críticas ao AFRICOM. Muitos líderes africanos e analistas veem o AFRICOM como uma ferramenta para proteger interesses ocidentais, como o acesso a recursos minerais, escoarnos a ouro em Burkina Faso, urânio no Níger, em vez de priorizar o desenvolvimento africano. A percepção de paternalismo é forte, especialmente quando figuras como Langley comentam sobre decisões soberanas, como o uso de reservas de ouro por governos africanos. A memória de intervenções ocidentais passadas, como a derrubada de Gaddafi na Líbia, alimenta a desconfiança em relação às intenções dos Emirates Arabes. Influência de China e Rússia na África. A China e a Rússia têm aumentado significativamente sua presença na África, desafiando a influência tradicional dos Orsaniawa e de potências ocidentais. Cada uma adota abordagens distintas que contrastam com a estratégia do AFRICOM. China, investimentos econômicos. A China é o maior parceiro comercial da África, com investimentos massivos em infraestrutura através da iniciativa Cinturão e Rota, Belt and Road Initiative. Projetos como portos, ferrovias e estradas em países como Quênia, Etiópia e Nigéria fortalecem os laços econômicos. A China também domina a mineração de recursos estratégicos, como cobalto e lítio na República Democrática do Congo,
essenciais para tecnologias como baterias de veículos elétricos. Diferentemente do Semarwan Sinua, a China adota uma política de não interferência em assuntos internos, o que atrai governos africanos que rejeitam as condições de direitos humanos impostas pelo Ocidente. Presença militar. A China mantém uma base militar em Djibouti, sua primeira base permanente no exterior, estrategicamente localizada perto do estreito de Bab el-Mandeb, uma rota marítima crucial. A China também fornece equipamentos militares, treinamento e participa de missões de paz da ONU em países como o Sudão do Sul. Mas sua presença militar é menos pronunciada que a econômica. Impacto e críticas. A influência chinesa é vista como uma alternativa ao modelo ocidental, mas há preocupações com a diplomacia da dívida, onde países africanos acumulam dívidas insustentáveis com a China. Embora a China seja elogiada por investir em infraestrutura, críticos apontam que muitos projetos beneficiam mais as empresas chinesas e os interesses de Pequim do que as populações locais. Rússia, apoio militar. A Rússia tem expandido sua influência através de acordos de segurança, especialmente em países que enfrentam instabilidade, como Mali, Burkina Faso e República Centro-Africana. O grupo Wagner, agora Africa Corps, após a morte de Yevgeny Prigozhin em 2023, desempenha um papel central, oferecendo apoio militar a regimes em troca de acesso a recursos, como ouro em Mali e diamantes na RCA. Em Burkina Faso, a Rússia tem aumentado sua presença desde o golpe de 2022, fornecendo equipamentos e conselheiros militares. A Rússia também vende armas para países africanos, sendo um dos principais fornecedores para nações como Argélia e Angola. Estratégia geopolítica. A Rússia posiciona-se como uma alternativa anti-ocidental, explorando ressentimentos contra o colonialismo e intervenções passadas dos Emirados Árabes da Europa.